Então vamos lá para o tema dessa noite. Contar para vocês de onde que saiu, né, a inspiração para o tema. Vocês sabem que aqui no NES a gente tem um grupo mediúnico, certo? A gente às quartas-feiras tem um grupo. Para quem não sabe, eu vou explicar também, né? Quarta-feira a gente tem um grupo mediúnico, que é um grupo fechado, que é um grupo de começou como desenvolvimento mediúnico e depois virou um grupo mediúnico, vamos dizer assim, né? E nesse grupo mediúnico a gente, primeiro, o médium trabalha a sua mediunidade, atende espíritos em sofrimento, recebe orientações dos espíritos superiores. Então isso acontece não só nessa casa, como em quase todas as casas espíritas, né? Nas casas espíritas, essas reuniões são reuniões fechadas, porque elas precisam de preparo, trabalhadores preparados para estarem nessa reunião. E aí, a gente tem, eu já tenho assim, mais de 10 anos, né, trabalhando em grupos mediúnicos, e a gente está sempre estudando o tema. E uma questão que esse ano ficou muito nítido para mim, a gente está fazendo um estudo do Livro dos Médiuns, né, que é um dos 5 livros da codificação. Tem um livro que é Livro dos Médiuns. Geralmente, e vamos dizer assim, talvez erroneamente, as pessoas focam no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, e essa obra fica para aqueles, vamos dizer assim, que estão interessados em mediunidade, né? Só que ela é uma obra que a gente, né, tem discutido isso no grupo, né? É uma obra que estuda a mente humana, não é uma obra que estuda a mediunidade. E mediunidade, a gente cada vez está mais convicto disso, que ela não se restringe à reunião mediúnica. Então, é esse lado que eu queria abordar com vocês, porque eu acho que esse conhecimento, né, do que é a mediunidade, onde ela é exercida e como ela é exercida, é um conhecimento para a vida. E a gente que está na casa espírita, quanto mais a gente se familiariza com esse conceito de mediunidade, a gente para de ter medo, né? Então a gente para de se impressionar com aquela ideia de espíritos andando, zanzando, nos trazendo mensagens, a gente sabe aquela mística em torno disso, e a gente vai tratando isso com mais naturalidade, né? Sem medo, a gente vai tratando isso como tem que ser. E o lado bom é que quando a gente está estudando mediunidade, a gente às vezes está naquele espírito obsessor, obsessão, né? E a gente conhece o lado maravilhoso da mediunidade, que tem umas centenas e milhares de espíritos bons também nos amparando, nos cuidando, né? E a gente esquece muitas vezes disso, pensando nessa mediunidade de obsessão e tal. Então, eu queria trazer um pouco, desenvolver isso com vocês, né? Eu acho que é uma ferramenta para todos nós de tirar essa ideia de que mediunidade é para reunião mediúnica. Então, vamos desenvolvendo juntos essas reflexões. Eu começo com a questão do Livro dos Espíritos, que eu acho que a questão mais comentada no meio espírita é essa, né? A maioria dos palestrantes já tem ela de cor, vamos dizer assim, né? Que é essa aqui. Vou começar a palestra com ela. Os espíritos, a pergunta de Kardec é: os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Então, Kardec pergunta para os espíritos se os espíritos nos influenciam, né? Fiz um negrito aqui no influenciam. E aí ele fala: muito mais do que você imagina. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, eles falam que os espíritos, sim, influem a tal ponto que muitas vezes eles estão nos dirigindo e a gente não tem convicção disso. Isso aqui é o que está no Livro dos Espíritos. Aí vamos lá para o Livro dos Médiuns. Quando Kardec vai lá no capítulo, aqui capítulo 14, vai estudar os médiuns, ele pergunta assim, ele afirma: médium é toda pessoa que sente, em qualquer grau, a influência dos espíritos. Então você veja que aqui Kardec traz a influência dos espíritos, e aqui no Livro dos Espíritos ele fala de influem, né, a tal ponto. Então, o que a gente percebe? Por que eles nos influenciam? Por como eles conseguem nos influenciar, né? Eles nos influenciam porque somos médiums, todos nós, né?
Então, a conexão dessa influência que acontece em qualquer lugar, né? A capa da palestra era a gente lá, a vendedora numa loja de departamento ali. Tem manifestação mediúnica ali? 24 horas, todos os lugares. Todo lugar tem a influência, né? Então, a gente percebe, a gente aprende, né? E lá no livro dos médiuns, ele adentra bem, quando a gente fala que é o estudo da mente, porque ele vai mostrando de que forma isso acontece. A mediunidade é uma faculdade natural e constante que nos interconecta com outras mentes. Então, quando a gente fala médium, né, que é intermediário, meio, a gente é meio de quê? Uma mente, a do espírito, se conecta com a nossa mente. Isso acontece, pode acontecer eu e Deise aqui, né? Na verdade, vamos dizer, aqui agora, todos nós estamos interconectados, nossas mentes, vamos dizer, e mais a mente, né, dos espíritos que estão aqui. Então, mediunidade não é aquela pessoa que é vidente, não é somente aquela pessoa que é vidente, não é somente aquela pessoa que ouve o que o espírito está falando, né? Mediunidade é essa interconexão das nossas mentes, que pode ser de encarnado para encarnado. Então eu posso, né, de certa forma, a minha mente se conectar com a mente, né, da Magali, vamos dizer assim, e a gente vai ver como que se dá essa conexão. Mas a verdade é que estamos interconectados, quer seja com mentes de desencarnados, quer seja com mentes de encarnados. Como eu falei, a gente, essa faculdade, né? Então, a gente costuma visualizar a mediunidade como mais um sentido, alguns chamam de sexto sentido, né? Popularmente. Então, a mediunidade é como se fosse um outro sentido. Então, a gente tem a visão, a audição, temos o que mais? Mediunidade. Então, até quando eu botei o tema da palestra, a Maria Fernanda falou: é meu Waze, meu GPS interno. Cada um chama de alguma coisa, né? Mas achei bacana que ela mostra: é o meu GPS interno. Ou seja, é a forma que ela sabe que ela se conecta com a espiritualidade superior, é o GPS dela. Ou seja, ela fez a educação da mediunidade, ela sabe que ela tem a mediunidade e ela já assimilou esse sentido como seu GPS interno. E vocês? Estão, né, conectados aos seus GPS internos, então a gente tem esse sentido. Lá deixou bem claro, todos somos médiums, todos nós temos essa faculdade. Então, é uma faculdade que permite essa troca de correntes mentais. Pensamentos variados se misturam com os nossos. A maioria de nós ainda tem dificuldade de identificar que esses pensamentos nos são sugeridos. A gente acolhe como se fosse nosso. Então, às vezes, a gente tem um pensamento, né, de qualquer que seja, de raiva, ou um pensamento de algo que eu pretendo fazer, tive uma ideia de fazer tal coisa. A gente vai assimilando esses pensamentos como nossos. Mas muito deles são pensamentos sugeridos, que a gente acolhe. Então, a gente, via de regra, acredita que tudo que nos vem à mente é nosso. Então, a gente vive, de uma forma metafórica, num oceano de pensamentos. Né? Pensamento tem cheiro, tem cor, né? Quem visualiza, visualiza, né? Tem cheiro, tem cor, pensamento está aqui. Ó. E aí a gente vive nesse oceano e esse nosso sentido é capaz de captar esses pensamentos. E aí que ocorre esse aspecto aqui. Em alguns está mais ou menos desenvolvido. Então, para alguns é nítido. A pessoa sabe, porque ela vê, ela ouve, né? Ouve a voz, sente a presença, sente uma carga negativa ou positiva. Então, para alguns é óbvio, eu tenho o sentido. Para outros, é aquela, será, né? Então, é uma faculdade neutra, isso é importante, porque alguns são médiums e falam assim, eu vim com essa missão da mediunidade, né? E não, ela é uma faculdade neutra, ela é independente de escolha, vamos dizer assim, todos nós temos, ela não é nem boa nem má, o bom ou o mal é o que você faz com ela, né?
Mas a faculdade em si é como uma visão. Uma visão é boa, é bom ter a visão, né? Depende do que você vai focalizar a sua visão. É bom ter audição, né? Depende do que você vai ouvir, se é bom ou se é mal. Mediunidade é a mesma coisa, né? Depende do que você vai sintonizar, se é bom ou mal. A gente percebe que a mediunidade também está em toda a nossa vida aqui, né? Os grandes escritores, os cientistas, aqueles que estão naquele. Como é que o cara tem aquela ideia, que traz aquele desenvolvimento tecnológico que muda uma era, né? São pessoas inspiradas. E são pessoas privilegiadas porque foram inspiradas. A gente também aprende, quando a gente estuda mediunidade, que a mensagem chega para aquele que tem conteúdo para captar aquela mensagem. Então, não adianta vir uma mensagem, né, da cura do câncer para mim, porque eu não sou capaz de traduzir, né? Eu não tenho o estudo de medicina e tal para chegar a ter essa inspiração. Então, a espiritualidade, para conseguir trazer uma sugestão para uma pessoa, essa pessoa precisa ter aquele conhecimento, aquela bagagem para ela poder ser trabalhado e virar aquela inspiração. Então, isso é muito interessante. E é por isso que a gente fala que para a mesa mediúnica só pode ir quem está estudando ou estudou, porque assim, a gente precisa que a pessoa que esteja na mesa tenha esse conhecimento, saiba, né, como funciona o processo, saiba os tipos de mediunidade, saiba como se preparar para uma reunião, mas esse não é o foco de hoje. O foco de hoje é a gente pensando assim, nós no dia a dia. Então, o próprio Kardec, no livro dos médiuns, ele fala, todos são médiuns, mas a gente daqui para frente vai chamar, né, de médium ostensivo, né? O médium, usualmente falando, é aquele que está bem nítida esse sentido da mediunidade. Então, a gente, por exemplo, no grupo mediúnico, uns têm evidência, uns que a gente fala são os ostensivos. E outros, por exemplo, eu não sou médium ostensiva, apesar de estar na mesa mediúnica, né? Eu trabalho lá como dialogadora. Então, a minha função é essa, né? Vamos dizer assim, dentro do grupo. Por quê? Porque a minha mediunidade é qual? Intuitiva. Então, eu que sou dialogadora, eu recebo, vamos dizer, a intuição de como trabalhar a dor daquele espírito, né, que vem em atendimento. E a intuição é a mediunidade que provavelmente aqueles que não são ostensivos é a mediunidade presente, vamos dizer, né? Na 99% da população, vamos dizer assim, né? Então, o ostensivo é esse que tem evidência, psicofonia, trabalha em efeitos de materialização, cura, né? Então, esses são os ostensivos. Dá para eu treinar, por exemplo, eu, Márcia, médium intuitiva, vamos dizer assim, né? Que não tem essa mediunidade ostensiva. Tem como eu treinar e virar médium ostensiva? Não. Porque é um sentido, é como se, assim, eu posso melhorar a minha visão, meu olfato, vamos dizer assim. Se eu tenho o olfato e a visão. Já a mediunidade, quem tem ela de forma ostensiva, ele pode desenvolver, né? Então, uma pessoa sente a presença do espírito, não sabe fazer com isso, então ela vai para uma mesa mediúnica e desenvolve a mediunidade. Mas ela não consegue, se ela não tem, de uma hora para outra, começar a psicografar, começar a ter evidência, né? Então, porque a gente percebe, e é o que os espíritos, né, no livro dos médiuns dizem, que as pessoas que vêm com essa faculdade muito ostensiva, né, vêm, ouvem, falam, essas que vêm com a ostensiva, elas vêm de fato para usar esse sentido, né? Elas vêm para trabalhar com isso. Os demais, todos nós aqui, também viemos com ela em menor grau, para quê? Para ir trabalhando esse sentido intuitivo, né? Para a gente poder ser inspirado, para a gente poder estar o tempo todo conectado. E isso faz parte da brincadeira da evolução, né? Falando em brincadeira da evolução, Emmanuel, para dizer assim que não é só Kardec que fala dessa mediunidade do cotidiano, ele fala o seguinte: ele confirma, né, essa tese. Todos os homens têm o seu grau de mediunidade. Então a gente viu que mediunidade é um grau. E aí ele fala que esse atributo do espírito, a mediunidade, ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro,
quando, pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos. Então ele está dizendo um pouco disso que eu falei. Esse sentido mediunidade, conforme nós, como planeta, né, como seres espirituais, vamos nos desenvolvendo, ele também será um sentido mais desenvolvido. Então, a intuição será mais marcante. Talvez esse contato com o plano espiritual será mais comum. Por enquanto, ainda não é. Nesse estágio que a gente está, talvez não seja o momento, né, dentro desse nosso progresso, né, lento, vamos dizer assim, talvez ainda não seja o momento da gente ter essa faculdade, vendo tudo, né, que tem de bom e de ruim. Então a gente sabe, né, no André Luiz, naquele livro Evolução em Dois Mundos, ele fala que demorou 15 bilhões de anos para a gente sair, né, ali de átomo, para a gente chegar no primeiro Homo sapiens. Demorou 15 bilhões de anos esse processo. E a partir do momento que a gente virou Homo sapiens, virou esse princípio inteligente com pensamento contínuo, dali começou o processo mediúnico. Ali foi possível que nós, como Homo sapiens, começássemos a ter contato com seres mais evoluídos, vamos dizer assim, né, do que nós aqui no planeta. E aí começa o progresso, começa Egito, começa Grécia, começa nesse momento que o Homo sapiens começou a ter um pensamento contínuo. Demorou 15 bilhões de anos. E a faculdade mediúnica vai demorar quanto tempo? Eu não sei, mas a gente vai vendo geração após geração, gerações mais intuitivas, mais conectadas, mais sensitivas. Então a gente vê que é um fenômeno que está se desenvolvendo mais e mais. Então a gente vai sair dessa janela acanhada dos nossos 5 sentidos, segundo Emmanuel, e vamos passar a ter isso de uma forma como um sentido mais natural. A gente tem em alguns livros, né, contando quando descrevem outros orbes, né, como é que é Júpiter, planetas mais desenvolvidos que o nosso, que é exatamente isso, né, que esses seres desse planeta já têm uma conexão com o plano espiritual muito mais direta, tem esse sexto sentido muito mais desenvolvido do que nós ainda, planeta em desenvolvimento. Então, a mensagem que fica aqui de Emmanuel é que a intuição é a mediunidade do futuro. Todos nós temos, somos médiuns, e pelo menos todos nós temos a intuição. E essa é uma ferramenta que a gente não pode abrir mão dela. Ela é maravilhosa, né? Ela é maravilhosa para o nosso dia a dia. Então, a gente, no cotidiano, né, a mediunidade age pela intuição, a gente recebe ideias, percepções, impulsos interiores, né, que vão orientar as nossas escolhas. Estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente. A imagem fica tentando mostrar ali a mocinha em volta aí de ondas mentais, e é exatamente o que acontece o tempo todo. E aí a gente entra aqui num capítulo importante da palestra. Vocês acham que a gente está nessa oceano de pensamentos e a gente recebe todos eles? Então, tem uma questão, né, física, vamos dizer assim, do funcionamento do planeta, que é a questão da sintonia e da afinidade. A gente, na verdade, vai captar pensamentos, nessa onda, né, de pensamentos, então a gente está envolto, a gente vai captar naquilo que a gente tem sintonia e afinidade. Isso é muito legal, mas traz uma responsabilidade para nós, né? Por quê? O pensamento que eu vou captar, né? Eu, Márcia, vou captar, depende exatamente daquela faixa vibratória de pensamento que eu estou, que eu assimilo. Então, se eu me permito ter pensamentos, né? Vamos dizer, sexuais transviados, vamos dizer assim, eu vou captar essa faixa de pensamento e, naturalmente, não precisa estar do meu lado não, viu? Nem preciso ir lá na boate e tal para pegar esse pensamento transviado. Eu vou pegar esse pensamento naqueles espíritos que têm essa faixa vibratória. Se eu tenho um pensamento de drogadição, se eu tenho um pensamento de inveja, gente, isso é um imã. Isso é sintonia. É isso que atrai. Então, quando a gente fala em mediunidade do cotidiano, que todos somos médios,
O ponto é, o que é que eu estou atraindo? Coloca a responsabilidade integralmente na pessoa, né, em nós. É uma responsabilidade. E aí, sabendo que a gente tem esse sentido, a gente começa a vigiar mais, vigiar mais. Os médiuns ostensivos, via de regra, chegam na mesa mediúnica, ó, assim, porque captam tudo, se perturbam, baixam a vibração e começam a captar uma frequência desequilibrada, né? Na mesa, o que eles aprendem? Opa, é sintonia? Então eu estou nessa faixa de sintonia, agora eu vou subir. Então a gente, por mais que a gente tenha, e todos nós temos talvez pensamentos desequilibrados em algum setor da vida, ou mais de um, né? Cada um que guarde o seu, né? Vamos dizer assim. Por mais que você tenha pensamentos desequilibrados, vamos dizer assim, o que a gente, como médium, aprende? Cada vez mais dispersar o pensamento. Dispersa o pensamento. Então, você percebe o que você está pensando, né? Suponha, álcool, né? Ah, eu sou desregrado no consumo de álcool, vamos supor assim. Então, tô aqui, não sei o quê, tô numa boa, tô na minha, daqui a pouco vem aquela vontade. O que eu faço? Muda a sintonia. Vou fazer outra coisa, vou mexer no jardim, não sei o quê. Aí eu percebo, eu tenho que perceber que eu estou pensando nisso, porque senão eu vou achar o seguinte, é uma vontade legítima minha ir agora beber aquele negócio, né? Mesma coisa para vários outros pensamentos. Inveja, ciúmes do marido, né, de quem quer que seja. Então você percebeu, ciúme, o fato de você identificar ciúme e você trocar o pensamento, você cortou a sintonia. É exatamente, não tem diferença nenhuma o que é feito na reunião mediúnica. O que a gente treina na reunião mediúnica. É, a pessoa chega na reunião, ela abre a sintonia. Ali ela se conecta com espíritos variados. Saiu da reunião, ela fecha a sintonia, né? Então é um pouco isso, é como se fosse um interruptor. E a intuição, dá para apagar, vamos dizer assim? É 24 horas, gente, mediunidade é 24 horas, então não é na mesa mediúnica. Então, intuição, o que a gente faz é, o tempo todo tá elevando o padrão vibratório do pensamento para desbloquear essa sintonia, né? Essa sintonia que vai conectando com outros pensamentos nessa faixa. Então, assim, muitas vezes a pessoa quer saber, mas como é que eu distingo se é meu pensamento ou do espírito? Não vamos saber por agora. Essa é a resposta que nós temos, né? Até que a gente esteja cada vez mais consciente daquilo que nos pertence. Mas a orientação mental é você começar a perceber cada vez mais seus hábitos mentais, o que você gosta, o que você não gosta, para você cada vez, quando vier um pensamento desarmonizante, você bloqueia. Aí, tem um... Deixa eu ver se ele vai entrar. Tem esse livro, Nos Domínios da Mediunidade, que é um livro sensacional, que não é um livro só para médium, né, de André Luiz, que ele narra vários casos de mediunidade no cotidiano, né? Então, André Luiz tem uma série de livros, começa com o Nosso Lar, tem uma porção de outros livros. Nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, ele vai mostrando casos de mediunidade, alguns dentro de uma mesa mediúnica. Ah, a senhora que foi lá psicografar e tal, não sei o quê. Mas ele narra casos muito interessantes da mediunidade no cotidiano, né? Então ele vai narrar as manifestações mediúnicas dentro de um bar, né? Vai narrar manifestações mediúnicas, ele conta um escritor, jornalista, que vai fazer um artigo, aí ele senta, né, com cigarro, a bebida dele e tal, e ali ele é intuído a escrever uma história falsa, vamos dizer, para ganhar likes, e que destruiria a vida de uma menina, vamos dizer assim, intuído, né, conectado naquele pensamento. E conta também, eu falo, da mediunidade, essa mediunidade de processos obsessivos, não é o foco aqui hoje, mas esse capítulo também tem o caso da mediunidade, essa mediunidade
presente, né, fora da mesa mediúnica. Deixa eu só explicar. Esse é o capítulo 15, em que André Luiz e o mentor Aulo estão passeando pela cidade e vendo esses casos da mediunidade acontecendo num bar, né? E aí o mentor está orientando, né, André Luiz, sobre esse processo da mediunidade. E aí fala que é importante trabalho digno, bondade, compreensão. Mas eu quero focar esse caso que ele vai vir da sequência agora. Narra, né, essa ambulância passando, e aí essa pergunta que ele faz, que eu acho muito engraçada, ele fala, mas é espírita? Aí ele fala, não, não é espírita, é uma pessoa que é merecedora de receber esse auxílio, né? Então, o médico que estava lá na ambulância falou, não bastava nem ser médico, nem ser espírita, precisa ser alguém que, quando a gente fala que tenha merecimento, o merecimento é no sentido esse da sintonia que eu falo, né? A pessoa tem que vibrar, porque se você não vibra nessa faixa amorosa, não chega a mensagem amorosa, entende? Então ele precisa disso. Então aquele médico ele precisava ter, né, essa disposição no trabalho do bem, da amorosidade, para ele se conectar com essa vibração de amorosidade. Então a gente aprende, né, na educação da mediunidade, que assim pode vir um espírito de luz aqui na sala. E aí a mensagem que chega depende do recipiente, né? Pode ser um copo de água transparente ou pode ser uma caixa d'água suja. Então, via de regra, nós que estamos aqui no planeta Terra, infelizmente somos caixas d'água meio sujas, assim, meio pela metade, vamos dizer. Por mais que a espiritualidade superior esteja entre nós, tente passar a mensagem, a gente ainda carrega em nós muitos, né, muitos defeitos, muitas coisas ainda que impedem essa conexão, né? E é uma coisa que depende de nós, é como se fosse numa mineração, né? A gente precisa ir lapidando nós mesmos para termos essa conexão. Deixa eu voltar aqui para a palestra, os slides. E agora? Ah, foi. Então, tem um aspecto importante que a gente coloca, né, que a influência espiritual não elimina o livre-arbítrio. Então, por trás desse processo de sintonia, tem sempre a nossa escolha na recepção da ideia. Isso é para a gente, sempre a gente coloca isso, porque a gente tem uma tendência, né, de às vezes entender um processo obsessivo, no caso, como se a gente fosse vítima do processo obsessivo, né? Ah, eu estou sendo influenciada por um espírito obsessor. Eu estou sendo influenciada por um espírito obsessor. E o que a gente vai, cada vez assim, dia após dia, nessa vivência da mediunidade, é percebendo que, em última instância, a gente dá a sintonia, né? A gente permite, pelas nossas defeitos, aquilo que eu falei, né? A gente, cada um de nós tem uma faixa de pensamento que uma hora cai, e nessa queda se associa esse processo de influência. Então, a gente lembra que está sempre conosco, né? Essa questão de aceitar ou não o pensamento. Em alguns momentos, quando a gente já aceitou aquele pensamento, vamos dizer, de outro espírito, a gente fica com mais dificuldade de recusar. É como se a gente até gostasse, sabe, daquele pensamento. A gente se afiniza tanto que só que a gente vai aceitando e cada vez aquilo pode ir aumentando, de maneira que aquilo vá nos prejudicando mais e mais. Então, nesse caso, a gente realmente tem que pedir ajuda. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, né, que ele fala o seguinte, que a gente, se essa distinção, se são pensamentos nossos ou dos espíritos, fosse útil, Deus nos teria dado meios mais claros para isso. Como que eu interpreto isso, né? Hoje, no nosso estágio evolutivo, não é útil que todos nós tenhamos essa mediunidade ostensiva, vamos dizer assim. A gente não está preparado para lidar, né, com esses altos e baixos. Então, claramente, não é o momento, né, de nós como civilização, ter essa mediunidade ainda tão desenvolvida.
E aí, voltando um pouquinho ao que eu tinha falado, né? A gente tem que pensar sobre o ato de pensar. Isso, quem faz meditação, né? Quem se aplica aí a tentar meditar, já treina um pouco mais isso aqui, né? Já nomeia os seus pensamentos: raiva, ciúme, inveja, né? Materialista. Então, assim, é muito bom quando a gente, em meditação ou presente aqui no dia que a gente está, né? A gente comece a nominar o nosso ato de pensar. O que eu estou sentindo agora? Raiva, tristeza, né? Então a gente, e aí vai cada vez qualificando um pouco mais esse pensamento. Então a gente pensa sobre o ato de pensar para a gente justamente conseguir ir travando esse processo. Estamos acabando, Antônio. Já já a gente acaba. Então a gente conversou um pouco sobre sintonia, né? Que a gente influencia e é influenciado. Então cada um de nós também é uma mente que está influenciando. Então a gente tem cada vez mais ter essa convicção, né? De que isso acontece e usar esse poder, sabe? Então quando a gente está do lado de uma pessoa que a gente sabe que está em sofrimento ou que é muito intransigente ou, né? Pode emanar, emana ativamente pensamentos. Quanto mais a gente exerce isso, é como se a gente cada vez mais trabalhasse. E quanto mais a gente faz isso numa direção positiva, claramente positiva, mais a gente vai ter auxílio, né, nessa faixa. Então, se tem uma pessoa ali que é muito invejosa, vamos dizer, né? Em vez de a gente jogar aquela chama, né, de lançamento, nossa, que inveja de pessoa confortável, né? A gente mandar, meu irmão, eu te emano luz, paz, serenidade, que você consiga ter uma visão mais ampliada da vida, que você perceba, né? Você vai só mentalizando. Gente, o pensamento, ele vibra, ele tem matéria, ele tem, segundo André Luiz, ele tem uma tabela periódica específica para a vitalidade que um pensamento tem. Então, conforme a gente vai criando esse pensamento, ele vai se sintonizando com pensamentos nessa faixa. E eles alimentam aquela pessoa que está recebendo. Então, que a gente perceba, né, que a gente influencia e é influenciado. E tem essa frase, né, que é interessante, que a única forma duradoura de afastar más influências é atrair as boas, né? Então, a gente não quer estar ali sintonizado, né, numa faixa densa, negativa. Então, que a gente vá para trabalhos, pensamentos, ambientes, que a gente vá ter a companhia de espíritos que nos façam bem. Eu, claramente, eu falo, eu não sou médium ostensiva, né? Marco Antônio pode também dar o depoimento dele. Mas quando a gente vai fazer o trabalho, né, que a gente vai nas famílias fazer a visita pelo NESA, é muito engraçado. Quando a gente está aqui na sala, se preparando para ir, que a gente faz a leitura do Evangelho, ali, claramente, aqui eu, Márcia Intuitivo, nem na mesa mediúnica eu sinto o que eu sinto quando a gente vai fazer esse trabalho de visita a famílias carentes. A gente percebe claramente que é uma espiritualidade, né, que nos dá uma força, vamos dizer assim. Então, já no Evangelho, o Evangelho já vem uma mensagem assim preparada para a visita, sabe? Você abre o Evangelho, está totalmente preparado para aquela visita. Quando a gente vai nas casas, né? A gente até assim, eu falo, a gente foi numa casa que um mês a gente foi, era um marido que agredia a companheira. E esse assunto é um daqueles que baixa a minha vibração, vamos dizer assim, né? Essa violência contra a mulher. Na hora me dá aquele. Então a gente não conheceu o marido agressor, vamos dizer assim. A gente fez a visita, conheceu. Na outra semana, no outro mês, a gente volta. Por coincidência, a mulher não estava o marido agressor. E aí, quando a gente conhece o marido agressor, gente, o meu coração parecia que quem estava na minha frente era meu filho para o agressor. Não era a Márcia que para esse assunto. A gente conversou com ele, né, sobre o que estava acontecendo, francamente, por que ele fazia isso e tal e tal. Mas assim, como um filho, uma amorosidade que assim não vem
da Márcia, vamos dizer assim, né? Naturalmente. Então, você percebe, porque tá a mediunidade lá, tá os espíritos, né, com você. Claramente que ali estava um espírito de luz dizendo: meu filho, o que você está fazendo? Que era a forma como eu falava. E ele olhava para mim, né? Quase deitava no colo, né, Mara? A Mara estava nessa visita. Ele falava: eu estou muito errado, eu não consigo parar de beber. Ele falou: hoje eu peço, eu tento. Ele falou: eu bebo, minha mulher é maravilhosa, eu não queria fazer isso. Eu não tenho forças, ele fala. Ele olhava para mim e falava: eu não tenho forças, né? E aí a gente foi nessa linha: você tem, você pode, você consegue. Na hora de fazer oração, raramente eu faço uma oração destinada a Maria. E na hora de fazer a oração, eu fiz uma oração para Maria. Falei: Maria, acolhe teu filho, abraça esse teu filho, né? Dá força para ele. E aí, quando a gente terminou a oração, ele abriu, a gente estava na varanda da casa, ele abriu a porta e falou: olha quem está lá, no canto da casa. Aí tinha uma imagem de Maria. E aí eu falei: não, realmente foi muito emocionante, assim, sabe? De ver. O que eu estou querendo dizer isso, né? É que olha que tipo de conexão. Eu não teria essa conexão, né? De um espírito a me inspirar dessa maneira e a olhar aquela cena, vamos dizer assim, que olhando de fora é uma a pessoa que merece ser presa, levado, né? Como um filho que também está perdido, que também tem sua história, que também tem suas dores. Claro, vai responder se tiver que responder pela lei, mas que não era o nosso papel ali naquele momento, né? O nosso papel era inspirar e levar. E nós fomos muito inspirados, né? Então, quando eu falo que a melhor maneira de afastar é atrair as boas, claramente a gente percebe, né? Tem um caso de Chico também, que Chico passava o dia inteiro psicografando, atendendo, curando, nanana. Teve um dia que o Chico estava lá, né, desfalecido, vamos dizer assim, e Emmanuel percebeu que era o mentor dele. Emmanuel olhou: Chico, você está trapo, né? Aí Chico falou assim: ah, porra, Emmanuel vai me dar um dia de, né, de descanso. Emmanuel veste a roupa e vamos lá para os bairros carentes de Uberaba para entregar as cestas, né? Aí o Chico levantou e tal, não sei o quê. Quando ele volta revigorado, né? Pleno. Porque Emmanuel sabia que a melhor forma, né, dele sair daquela exaustão física era sintonizar com aquela equipe, né? E mais importante, quando a gente faz esse trabalho, não só, assim, não precisa ser qualquer trabalho da casa espírita, mas um trabalho no bem, né? Essa troca, afinidade. Então, por exemplo, se de alguma maneira Daisy me auxilia, eu, mente encarnada, retribuo a Daisy, né? Então não é só espiritualidade superior. Então tem uma troca energética da doação. Então, quanto mais a gente exercita, né, esse bem, esse bem, esse bem, esse bem, quem está recebendo, né, sem essa intenção, vamos dizer, sem vaidade nesse processo, é a pessoa, né, que está fazendo. E aí, já indo para o final, né? A gente sempre lembra assim, ó, botei esse imã aqui, né? Quando a gente vai falar de quando a gente está se sentindo perturbado, tem momentos que a gente se sente, baixa a vibração, a gente percebe claramente assim, lembrar que a gente é um imã, né? Que a gente atrai ou repele. Então a gente tem uma responsabilidade grande. Esse pensamento desequilibrado, ele tem repercussão física, então a gente estuda isso também, né? Quando a gente estuda a mediunidade, existe um processo em que o pensamento, que é só psíquico, vem para nós. Esse pensamento desarmonizante interfere nos nossos centros de força, a gente fica com o centro de força desequilibrado e isso repercute, às vezes não no processo obsessivo clássico, que é isso que a pessoa ouve vozes e tal. O processo obsessivo pode vir na forma de uma doença, né? Na forma de uma insônia. Então, a gente percebe claramente que a gente tem que ter tá muito atento com esse nosso imã, né? E o que a gente está atraindo. Para terminar, estou ficando sem voz. A gente lembra, né? Do que é o passe. A gente, dentro do passe, daqui a pouco vocês vão entrar nessa cabine e vão tomar o passe.
O médium passista, ele é um mero colaborador, né? Então, muitas vezes a gente se entrega ali, e deve se entregar mesmo, mas a gente lembra que o processo do passe, quando o passe é aplicado, na prática, é uma, vamos dizer assim, uma indução hipnótica para suas células desarmonizadas, para sua vibração desarmonizada, ela, por si, pela vontade dela, voltar a equilibrar, se sentir melhor, né? Então, quem está tomando passe é o protagonista desse recebimento. Então, a sua mente, que é o imã, tem que estar aberto primeiro, tem que estar aberto, né? Tem que, olha, eu estou aqui agora para tomar esse passe, eu mereço, eu preciso, eu agradeço, né? Então você dá estímulos para você, para sua mente, para receber. De fato, tem um fluido magnético que está saindo do médium passista e tem um espírito superior que está ali na cabine, fortalecendo o médium e entregando o que a pessoa precisa para se harmonizar. Mas é muito importante que a gente entenda, qualquer processo hipnótico, quando a gente fala em hipnotismo, né, a gente precisa de um gatilho de aceitação. É assim que começa um processo hipnótico. O passe, vamos dizer, a gente está traduzindo como esse processo, é um hipnotismo do bem. Significa o quê? Que a gente tem que abrir porta para que a gente receba, se cure, busque o que a gente está. Então, quando a gente se abre, pede, entra em oração na hora do passe, ele funciona dessa maneira. Só beber uma aguinha. E aí, quando a gente fala em educação da mediunidade, a gente lembra, né, mais uma vez, que a gente começa o estudo da mediunidade entendendo esse fenômeno, é um assunto para todos nós. A gente precisa entender esse mecanismo de sintonia. E também muita gente fala assim: ah, eu nem quero estudar mediunidade porque eu não quero ver espírito, eu não quero ouvir o espírito, eu não quero trabalhar com isso. Mas vai estudar mediunidade, não quer? Você é respeitado na sua escolha, né? Mesmo para aquele médium que é ostensivo, não quer, vai estudar a mediunidade, né? Não precisa ir para um desenvolvimento mediúnico, mas vai entender o processo, porque você ganha uma ferramenta. Essa ferramenta que eu falei, né? Sintonizar, desintonizar, entender o processo, se colocar como responsável do processo, né? Que é esse amadurecimento. Então, isso é importante. E para ter, esse é o último, eu prometo, que é o tema o nome da palestra, Não Estamos Sós. Mas, assim, eu queria dar esse tom de que tem muita gente na arquibancada torcendo por nós, assim, né? Tem muita gente torcendo por nós, tem muita gente que nos acompanha, que quer o nosso bem, né? Que está ali, vambora, Bruno, né? Estou do seu lado, estou aqui contigo, vambora, né? A gente tem muitos altos e baixos, eu acho que é da nosso estágio evolutivo, mas que a gente, assim, vendo essa palestra, né? Cada vez mais perceba, tem muita gente na arquibancada por nós, que a gente abra fé plena que isso está acontecendo, que a gente permita essa sintonia e ela vem, né? A sintonia vem, as orações vêm. Tem o que a gente sempre fala, né? São coisas simples que a gente não faz. Faça uma oração uma vez por semana com horário marcado na sua casa. Faça. Isso é uma limpeza mental. Por quê? Porque mentes, né, que estão em mais equilíbrio vão até a sua casa, vão ali, né, harmonizar a sua casa. Então, faça o evangelho no lar, faça orações, tenha esse hábito da oração, que é o que limpa o nosso canal intuitivo, né? Então, que a gente não se esqueça disso e que a gente sempre lembre, não estamos sós.